Olá, meu caro amigo, minha cara amiga das redes sociais. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu gostaria de me apresentar e de compartilhar com você meus estudos de teologia, da Bíblia, de filosofia e artigos de teologia acadêmicos, baseado no Novo Testamento e no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada. E eu gostaria de compartilhar com você algo rapidamente, baseado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos crentes de Tessalônica. E o título é A Igreja que Olha para Frente. A Igreja que Olha para Frente. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente observados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, uma das maiores características da igreja ou das igrejas do Novo Testamento é aquela que tem um olhar voltado para o futuro, à frente. Ela é essencialmente, essa carta aos Tessalonicenses, escatológica, no sentido que ela fala da volta, o segundo advento, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E Paulo escreve esta carta, está de Tessalônica, os crentes dos Tessalonicenses, era chamado de Terme ou Salonique, antigamente. E segundo Atos, capítulo 17, Paulo escreve mais ou menos a metade da segunda viagem missionária, acompanhado de Silas ou Silvano, Timóteo, e Paulo começa a pregar em Tessalônica. E o que mais chama a atenção, a tônica, é a parousia, que é uma palavra técnica para a segunda vinda de Jesus. Eu queria considerar 3 lições que Tessalonicenses fala a nós hoje. A igreja, primeira lição, primeiro ensino. A igreja do Senhor, ela deve viver em constante expectativa quanto à volta do Senhor. Meu ex-pastor de saudosa memória, pastor da primeira Igreja Batista em São Gonçalo, pastor Mauro Israel Moreira, ele dizia que, a PIB de São Gonçalo, ele dizia que morrer pelo Evangelho no primeiro século era um luxo. Porque eles ali, os cristãos do primeiro século, amém, estavam ali na eminência da volta de Jesus. Jesus, para eles, para aquela geração, estava voltando e vindo a qualquer momento. E isso para ele era um estímulo, uma injeção de ânimo para consagrar, santificar a vida deles e viver na expectativa do arrebatamento, da volta de Jesus. Paulo não recrimina a igreja de Tessalônica por ter expectativas, mas orienta para que os irmãos tessalonicenses, não sejam cegos e nem alienados. Precisamos viver inteiramente essa expectativa quanto à volta de Jesus. Costumava-se dizer antigamente que nós tínhamos, os crentes das antigas, tinha que ter a Bíblia em uma das mãos, e o jornal, as notícias na outra, para saber o que Deus estava fazendo no mundo. Outra segunda lição que eu aprendo, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses,
é que nós devemos avaliar constantemente nossas motivações e conduta, amém? Para ver se não estamos, de alguma forma ou maneira, servindo de obstáculo e empecilho à obra de Deus. Paulo mostrou quais foram as motivações e como foi sua conduta. O objetivo da sua vida era viver para a glória de Deus e cumprir fielmente o seu ministério apostólico. Como estamos vivendo a vida cristã? O que realmente nos está motivando para o serviço cristão? E terceira e última lição, terceiro e último lugar. Devemos viver a vida cristã priorizando os valores éticos da fé e comunhão entre os crentes e no reino de Deus. A fé cristã não é apenas um sistema de doutrinas, de dogmas ou confissões de fé. A fé cristã precisa ser vivida a cada dia e na vida diária, que uma fé se revela como relevante ou não. Este é o grande desafio, valorizarmos a fé, viver intensamente em nossas vidas. Uma fé verdadeira e genuína diante do Senhor, testemunhando, não apenas lendo a Bíblia, indo à igreja, nos cultos, professando a nossa fé religiosa, nossa prática religiosa de fé, confissão de fé, mas uma fé vivencial na prática com frutos, até a volta de Jesus, porque Jesus está voltando, com certeza. É a palavra que mais se usa no Novo Testamento, é Maranata. É uma palavra aramaica que significa Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus está vindo. Porventura, quando Jesus vier, achará fé na terra? É a pergunta que se faz. Então é um compromisso, um desafio muito importante. Viver a vida cristã verdadeira. Que Deus abençoe. Curta o nosso canal no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Facebook com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde. Tenho esse estudo todo em PDF para quem quiser ler. Que Deus abençoe.